pessoal, tudo bem? É a professora Andréia novamente. Lembrando, meu nome Andréia, meu sinal é esse. E hoje a gente vai explicar um pouquinho do que? Da aula 2, né? Que tem o tema qual? São fundamentos filosóficos ou modelos educacionais que envolveram a educação dos surdos, né? As metodologias de educação dos surdos. Como que foi essa evolução da educação dos surdos desde antigamente até nos dias de hoje? Que convém ao nosso tema da nossa aula de hoje com relação à parte da aula 2. Na aula 1 nós já vimos o conceito de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, que convém nesse sinal daqui, e vimos um pouco sobre identidade e cultura surda, que tem a ver com as características e as singularidades do sujeito surdo mesmo em si. E em função dessas características e de suas singularidades, como ele era visto antigamente na história, e até como ele tem sido visto no decorrer dessa evolução, porque houve uma evolução, graças a Deus, de como a sociedade começou a ver esse sujeito surdo, houve sim uma influência histórica nesse processo de educação do sujeito surdo, não só dele, mas das pessoas que eram deficientes em si. Mas do surdo é o que é o nosso foco da aula de hoje, da aula 2, né? Os três principais modelos educacionais que nós vamos falar hoje na aula 2 corresponde ao primeiro, que é a metodologia oralista, né? Ou o método oralista, ou o oralismo em si, a comunicação total e, por fim, a educação bilíngue, que é aqui vem permeando desde a década de 2000 até nos dias de hoje, que é na qual a nossa luta vem se perdurando e a gente tem ampliando e conseguindo legalmente efetivar várias situações que vêm favorecendo esse processo e essa visão nova de educação bilíngue, que tem sido a melhor, né, aceita e efetiva para o processo de ensino e educação do sujeito surdo em si. Justamente porque ela obedece às características, a sua oferta, né, a sua questão de política linguística, de acessibilidade, de adaptação visual, de uma metodologia mais visual, que obedece e aborda, considera as necessidades linguísticas e visuais que um sujeito surdo precisa e que estão abertas à sua modalidade mesmo da sua língua, né? Que é a espaço visual, que é a Libras, e o português por escrito, ou seja, a forma como o surdo escreve. A gente sabe que a sua forma do português escrito como L2, como segunda língua e não como primeira língua, porque a primeira língua dele é a Libras, né? O português escrito, por isso que a gente fala uma educação bilíngue aqui no final, né? A gente vai explicar que vai entrar Libras como um método de inserção, na qual o professor utiliza a Libras como L1, como primeira língua para explicar conteúdos, e a escrita, o português por escrito, como L2, como segunda língua do surdo, onde nos conteúdos em que ele tem que fazer o processo de escrita, ele escreve obedecendo as questões, as suas singularidades linguísticas de escrita do português. Então, mesmo assim, não é um português com regras tão rígidas como para nós acontece, os ouvintes mesmo em si, né? E essa é a questão da educação bilíngue, que é a última que a gente vai estar falando. Então, no começo mesmo em si, antigamente, em função da questão da história, como o surdo era visto pela sociedade, desde a antiga Grécia, a gente tem muitas falas na questão da Bíblia e também na questão na época de Aristóteles e assim por diante, o sujeito surdo ele era visto como um inválido, porque pelo fato dele não falar, dele ser mudo e tudo mais, concretizava-se que, como era igual a Aristóteles, os filósofos e tudo mais, eles falavam muito porque eles tinham muitas discussões reflexivas, então precisava-se ter muita reflexão e pensamento, um pensamento lógico, né? E também para poder conseguir persuadir as pessoas sobre os seus pensamentos. E como o surdo não falava,
Isso era uma forma de que quem não falava significava que não conseguia pensar. Então, já que ele não falava, ele não era um ser pensante e por isso ele já era excluído e visto como incapaz de aderir questões de herança, né, questões de família. Ele já era excluído da sociedade, da família mesmo em si, de perpetuar com questões de herança em relação a isso, né? Quando foi mais ou menos na época de 1857, aqui no Brasil, que começou o processo de se preocupar com o ensino de Libras, né, de uma língua de sinal apropriada, respeitando a questão da cultura surda daqui, dos surdos brasileiros e tudo mais, que vem inclusive a convite de Dom Pedro II, o professor Dom Rouet, né, da França, ele fez toda uma mesclagem da língua de sinais francesa, obedecendo e viu que aqui também tinha alguns sinais que os próprios surdos daqui criaram, em função da sua cultura, da sua convivência, e ele fez uma mesclagem da língua de sinais francesa e uma língua de sinais própria do Brasil, criando a Libras, né? Obedecendo e seguindo as características e singularidades das pessoas surdas daqui. Isso foi em 1857, na qual Dom Pedro II decidiu criar o INES, que corresponde ao Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Mas quando foi em 1880, na Europa, aconteceu o Congresso de Milão. E nesse Congresso de Milão, vários linguistas, estudiosos da língua, de metodologias de como promover um processo de educação na qual a fala, o pensamento lógico era considerado, eles se reuniram, né? E nessa reunião eles decidiram de que a principal metodologia para promover um processo de ensino e educação de deficientes em geral, dos surdos no caso, né, e das pessoas, mesmo assim dos ouvintes, tinha que utilizar um método oralista. Então, nesse momento, o que aconteceu? Houve uma grande desvantagem para o lado da pessoa surda. Então, nesse processo, nessa metodologia oralista, se ensinava e pleiteava qual o objetivo? Fazer com que o surdo falasse. Ele repetisse palavras mesmo que ele não entendesse o significado. Então, treinava-se muito com ele fonoterapia, repetição de palavras, utilizava-se espelho, né, para ele fazer uma articulação adequada em relação àquilo. Então, alguns surdos, alguns, muito poucos, conseguiam até fazer uma repetição de palavra, mas ele não sabia utilizar qual o significado daquela palavra, principalmente quando ela era colocada em contextos diferentes. Então, passou-se décadas e décadas, né, na qual o oralismo foi sendo aprovado, foi sendo tentado para poder fazer uma educação dos surdos, e aí, depois de décadas mesmo de perdas que os surdos teve, eles perceberam que não era efetivo para promover um processo de educação e de ensino mesmo do surdo, né, ensino-aprendizagem. E com relação a isso, o oralismo veio por terra, né? Ele caiu depois de décadas e séculos, na verdade, né, em relação a isso. E foi em 1880, então era proibido o uso de sinais, inclusive os surdos, dentro do INES, porque já existia o INES aqui, algumas situações aconteciam até das mãos serem amarradas durante o dia, né? Mas mesmo assim, à noite, os surdos conversavam entre eles, mexendo as mãozinhas, mas era proibido. O objetivo do oralismo era fazer com que o surdo falasse, mesmo que ele não entendesse o que ele estava falando ali, né? A partir do instante que ele falava alguma coisa, aí se tentava ver a possibilidade dele passar a fazer parte da sociedade. Mas depois percebeu-se que ele também não era eficiente. E depois dessa grande perda, depois de séculos e séculos, veio a questão da outra metodologia, que seria a comunicação total, né, com esse sinal. Essa comunicação total, quais eram as características dela que eram utilizadas mesmo em si? Porque no oralismo era para se falar. A comunicação total, o objetivo também era fazer com que o surdo falasse. Mas as técnicas e os métodos que eram utilizados não era de amarrar as mãos. Valia-se tudo. Qualquer tipo de técnica e método utilizado ao mesmo tempo. Valia sinal, gesto, mímica, fonoterapia, imagem, escrita. Então não tinha uma metodologia específica isolada para isso. Tudo era misturado.
e mesmo assim tentando fazer com que o surdo falasse, né, utilizando todas essa mistura de tecnologias, de técnicas e de metodologias, não se conseguia fazer com que o surdo tivesse uma fala aproximada daquilo que a gente considera como o comum, o nosso normal no dia a dia. Ou seja, aqueles que conseguiam, que eram poucos também, falar ou fazer uma repetição de palavra, da mesma forma ele não conseguia saber qual é o seu significado ou utilizar aquela mesma palavra nos diferentes contextos. Então, da mesma forma, houve-se grandes falhas em relação a isso, né? Aqui no Brasil, a comunicação total, ela permaneceu até mais ou menos por volta de 1996 e 98, mais ou menos, né? Inclusive, na época eu fazia fonoaudiologia, que era muito utilizado. Na década mais ou menos de 2000, quando começou a aprovação das leis, né, na área da educação, reconhecimento da Libras, da língua de sinais e tudo mais, entrou-se a proposta de escolas inclusivas, né? Já veio se pensando numa nova metodologia de educação dos surdos, que é uma educação bilíngue, que é o que eu falei para vocês, onde permanecia o quê? Se as outras metodologias que pleiteavam o surdo falar não servia, porque tinha que se ter uma metodologia na qual era valorizada a sua política linguística. A sua língua, que é a Libras aqui no Brasil, língua de sinais brasileira, que era a primeira língua materna mesmo em si, uma língua de inserção que os professores deveriam usar e devem usar, na verdade, é o que a gente defende, né, enquanto eles estão ensinando conteúdos para os surdos, juntamente com a escrita do português enquanto L2. A gente sabe que é L2, que é uma segunda língua, por quê? Porque na estrutura da Libras mesmo em si, nesse português, a gente percebe uma reflexão, digamos que vai refletir uma estrutura mesmo da Libras, que é o quê? Não tem vírgula, não tem preposição, não tem uso de artigos. Então ele vai fazer uma repetição da forma como ele articula para fazer o processo de comunicação da língua. A gente verifica um espelhamento disso no seu processo de escrita em português. Por isso que a gente fala o português por escrito, porque o português escrito, ele respeita todas as regras legítimas de uma gramática. O português por escrito é como o surdo compreende o português. E aí a gente vê os reflexos disso, né? O espelhamento da sua língua nessa escrita do português, e por isso que a gente faz uma correção considerando ela como L2. E tem sido, né? A gente tem no final do ano passado, inclusive, foi aprovada na LDB a educação bilíngue como modalidade de ensino, tá? Não como uma escola para ensino, mas uma modalidade de ensino. Então, vai abrir-se muitas escolas. Mas para isso a gente está estudando os currículos mais adequados, que vai pleitear a questão da cultura, das singularidades, da identidade do surdo, além das suas questões políticas e linguísticas também. Tá ok? Então hoje nós vamos falar brevemente, nós falamos brevemente sobre os 3 principais tipos de filosofias metodológicas para a educação dos surdos. E eu passei para vocês alguns outros conteúdos do Hiperlink para a gente poder estar aprofundando mais a respeito disso. E nas dúvidas do questionários e avaliações nós vamos discutindo na aula. Até mais, me agradeço muito e mais uma vez foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula em que nós veremos sobre os aspectos linguísticos, ou seja, a formulação de como que acontece a frase, construção de frases, toda a estrutura gramatical da língua brasileira de sinais da Libras. Até mais!